Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro dos Diálogos de um Rabino. Como você já sabe, esses encontros contam com os apoios da Rosette, da Fullwood e da Hellbor. Eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas importantes na nossa sociedade, pessoas que pensam o futuro da humanidade e veem de que maneira a gente pode aprender um pouco com o passado, para, pelo menos, cometermos erros diferentes no futuro, fazermos um esforço para sermos pecadores inéditos, que a gente, pelo menos, faça erros diferentes daqueles que foram cometidos no passado. Porque, afinal de contas, se nós seguimos repetindo as mesmas baboseiras, então nós não estamos crescendo e não estamos aprendendo nada enquanto humanidade. É por isso que eu tenho a oportunidade, o privilégio de trazer pessoas bacanas aqui para conversarem comigo e, portanto, com vocês. E é o caso dessa conversa que eu vou ter agora. Leio para vocês, nesse momento, a introdução, a abertura do nosso papo. Nosso convidado de hoje é um jornalista e acadêmico de vasta experiência internacional. Você, como eu, deve estar acostumado a ouvi-lo na rádio, atuando como colunista do Brasil 247, correspondente em Paris para mídias como Grupo Bandeirantes, Folha de São Paulo. Ele também foi redator-chefe da Rádio France Internacional e diretor da Rádio Paris Lisboa, professor convidado na Université Paris 13 e presidente da Associação de la Presse Latino-Américaine em França. Formado em jornalismo e direito, possui especialização em jornalismo econômico pelo Le Monde e doutorado pela Université Sorbonne Nouvelle. Autor premiado, publicou obras que abrangem desde poesia até análises políticas e sociais. Estou falando do meu amigo Milton Bly. Milton, muito bem-vindo e obrigado por disponibilizar seu tempo para esse bate-papo. Muito obrigado, meu caro Michel. É realmente uma oportunidade que me agrada enormemente. Você sabe o quanto eu o tenho em altíssima consideração e ainda mais amizade. Realmente você participou de alguns momentos importantes da minha vida, quando eu lancei alguns livros aí no Brasil, e eu descobri, na verdade, um ser humano excepcional em você. E isso me traz, então, imensa satisfação, meu caro Michel. Milton, querido, obrigado. E você sabe que esse carinho é absolutamente recíproco. E eu já começo com o assunto da vez te perguntando: Macron se arrependeu ou não se arrependeu de chamar eleições na França? Olha, eu acho que ele não se arrependeu. O Macron, ele tem algumas virtudes e tem alguns defeitos, como todos nós. E entre os seus defeitos é a sua arrogância. Ele é um sujeito extremamente arrogante, como diríamos em francês, empli de soi-même, não? Quer dizer, muito Cheio de si mesmo. cheio de si. Uhum. Não? E, então, ele não é daquelas pessoas que se arrependem facilmente, não. Não? E, então, só para resumir rapidamente o que aconteceu. Ajuda a gente a entender o que aconteceu, por favor. É o seguinte: houve eleições europeias. O Macron, exatamente, é um presidente pró-europeu, extremamente envolvido nos assuntos europeus, e nas questões europeias e na construção da União Europeia. E estas últimas eleições, que ocorreram há um mês, não? Foram catastróficas para ele, para o seu partido e para a França de forma geral. Estamos falando de eleições para o Parlamento Europeu, é isso? Para o Parlamento Europeu.
Perfeito. Então, foram eleições que aconteceram há um mês. E, então, ele ficou extremamente magoado. Não? Consequência, ele achou que o melhor seria dissolver a Assembleia Nacional, porque nessas eleições para o Parlamento Europeu houve a vitória da extrema-direita, do Rassemblement National, da Reunião Nacional, que, de certa maneira, conseguiu maquiar, não, esse extremismo de direita, tentando vender uma imagem um pouco mais palatável. E conseguiu, sem dúvida alguma, teve muito sucesso com relação a isso, mas nós não podemos esquecer, não? Eu sei que você é uma pessoa que, para ir para frente, você olha também para trás. Não? Então, nós não podemos esquecer que na criação desse partido estava um colaborador do regime de Vichy, que era Jean-Marie Le Pen, e também ao seu lado estavam membros da Waffen-SS. Quer dizer, então, o partido, o ADN desse partido é esse. Nós não podemos esquecer. E o Rassemblement Nacional, a Reunião Nacional, teve uma vitória estrondosa. Primeiro partido da França, pura e simplesmente. E, então, o Macron decidiu dissolver a Assembleia, porque ele disse que esta Assembleia não representa mais o povo francês. O que, de certa maneira, era verdade. Ele já tinha tido muita dificuldade em governar, porque ele tinha uma maioria relativa. Depois dessa eleição europeia, estava claro que o alvo dos franceses era Emmanuel Macron, não? Que não queriam mais o Macron. Então, ou seja, isso foi entendido como um voto de protesto contra ele. Foi um voto de protesto, sem dúvida alguma. E ele resolve dobrar a aposta. Ele dobra a aposta. Ele dobra a aposta. Ele é um sujeito corajoso, não? Uau! Ele já, no passado, ele foi eleito sem ter partido político, ele foi eleito numa união de pessoas de esquerda e de direita, simplesmente com a própria ambição. Não tinha praticamente ninguém ao seu lado. E ele chegou à presidência da República. Então ele dobra a aposta, e primeiro turno das novas eleições, uma semana a 15 dias, o que acontece? Uma vitória estrondosa da extrema-direita, mas nós temos aqui eleições em 2 turnos. Então, o deputado é eleito com maioria no segundo turno e maioria, de forma geral, maioria absoluta. 50+1. Então, o que acontece? Vamos para o segundo turno. E entre os 2 turnos, há uma reviravolta. Ou seja, o primeiro turno sinalizava numa derrota absoluta de Macron e um fortalecimento ainda maior da ultradireita francesa. Isso. A tal ponto, Michel, que se esperava ou se podia imaginar que a extrema-direita tivesse maioria absoluta. Uau. E maioria absoluta significaria, então, que a extrema-direita iria governar a França. Porque quem governa a França é o governo liderado pelo primeiro-ministro, que vem dos bancos da Assembleia. Porque é um sistema parlamentar parecido com o de Israel, é isso? É um sistema parlamentar misto, é um pouco diferente.
o presidente da República tem um papel político efetivo, sobretudo na política internacional. Uhum. Bem, diante dessa perspectiva, os franceses, uma vez mais, eles se uniram numa espécie de frente republicana. Não? Só que essa frente republicana ela tem um problema. Essa frente se formou a partir dos partidos de esquerda. Ok. Não? E o principal partido de esquerda hoje aqui na França é os insoumis, os insubmissos. Uhum. É um partido que tem como líder Jean-Luc Mélenchon, Um que antissemita. um antissemita. Ok, então se a ultradireita tem esse histórico de antissemitismo e de colaboração com o regime nazista que você mencionou, a extrema esquerda tem um antissemita na liderança do partido. Então você pode imaginar que nós, judeus, nesse segundo turno, estivemos entre a cruz e a espada. Ou pelo menos entre a estrela de Davi e a espada. Exatamente. Então, numa situação extremamente difícil, mas muita gente pensando em se abster, Uhum. outros, como veja só a que ponto nós chegamos. Serge Klarsfeld, que é o historiador, grande caçador de nazistas. Sobrevivente do Holocausto. Exatamente. Ele, então, veio a público para dizer: no segundo turno, eu voto Reunião Nacional, Rassemblement Nacional, eu voto para a extrema-direita. Uhum. Porque Marine Le Pen, filha de Jean-Marie Le Pen, não é antissemita, ela não pensa como o pai. Olha, ela conseguiu, ou seja, ela conseguiu maquiar a imagem do partido a tal ponto que, finalmente, até mesmo Sérgio Klarsfeld ficou convencido do posicionamento ideológico dela. E isso não tem muito a ver com a posição do partido em relação a Israel? E os posicionamentos depois do atentado do 8 de outubro? Sim, tem a ver com o posicionamento com relação a Israel. Aliás, toda a extrema-direita europeia ela tem um posicionamento com relação a Israel, ou melhor, aqui vale uma retificação, um posicionamento com relação ao governo Benjamin Netanyahu, Que também é um governo de direita. um governo de direita, composto inclusive por membros de extrema direita. Claro. Então, tem a extrema-direita europeia tem um posicionamento favorável a este governo israelense. Não exatamente a Israel, mas a este governo. Enquanto a extrema-esquerda, não. A extrema-esquerda hesitou muito e o partido insubmisso, de Jean-Luc Mélenchon, inclusive, decidiu não denominar terrorista o Hamas. Quer dizer, o Hamas, para o partido, não é um grupo terrorista, é um grupo resistente. O que a gente conhece do Brasil, que também demorou muito para poder dizer que os atos de 8 de outubro foram terroristas. Isso foi uma declaração que custou muito a ser dada também em terras brasileiras. Muito embora logo depois o presidente Lula tenha dito se você me permite, uma asneira monstruosa, não? Comparando o Gaza a Auschwitz, grosso modo. E chamando de genocídio a atuação do exército israelense. Genocídio e apelando para Hitler, como se o Holocausto e o que acontece em Gaza
fossem coisas comparáveis. Quer dizer, então, veja só, entre a extrema-esquerda, que é uma extrema-esquerda antissemita, aliás, como o é a extrema-esquerda em vários países do mundo. Uhum. E a extrema-direita, Klarsel e outros, inclusive alguns filósofos como Alain Finkielkraut, optaram pela extrema-direita. E eu, felizmente, Michel, graças a Deus, agradeço todos os dias, o deputado da minha circunscrição se elegeu no primeiro turno. Então, e era um deputado de centro, totalmente um bom deputado, e então eu não tive que votar no segundo turno. Eu não sei o que eu faria se tivesse um candidato de esquerda que não fosse do partido de Mélenchon, eu votaria, sem dúvida alguma, nesse deputado, nesse candidato. Mas então a situação ficou assim, ficou uma situação insustentável, Michel, para nós judeus e para boa parte da população. E agora, o que acontece? Quais são os próximos passos? Agora o que acontece é o seguinte: não há maioria, a maioria relativa é muito pequena, que é a maioria desta esquerda, e com a extrema esquerda. Em segundo lugar ficaram os macronistas, em terceiro lugar o partido de extrema direita e em quarto lugar um partido de centro-direita. Então, nesta conjuntura, fica praticamente impossível se obter uma maioria absoluta. Praticamente impossível. Então, Jean-Luc Mélenchon, da extrema esquerda, já diz: não, nós temos um programa e nós vamos aplicá-lo, quer queiram, quer não queiram, e o primeiro-ministro vai ser nomeado das nossas forças. Só que os demais dizem não, de maneira nenhuma. E o próprio Emmanuel Macron distribuiu esses dias uma carta à população francesa dizendo o seguinte: eu quero um primeiro-ministro que venha das forças democráticas e republicanas, excluindo a extrema-esquerda e a extrema-direita. Mas não há maioria absoluta, nem maioria relativa importante. Então, nós estamos aí num impasse e, nesse momento, ninguém sabe o que pode acontecer. Nós estamos transformando uma crise política numa crise de regime. Então, uma crise muito mais séria que vai ter consequências importantes em termos de França, que ainda é um país importante, muito embora não esteja no primeiríssimo plano, mas é um partido extremamente, é um partido fundamental para a construção europeia. Dentro da Europa, junto com a Alemanha, temos aí os dois países mais importantes e que, então, alavancam a União Europeia. Então, você vê o partido do Macron, os macronistas, como você disse, se juntando com uma direita moderada ou com uma esquerda moderada? É o que gostaria o Macron, mas nem a direita moderada, nem a esquerda moderada parecem dispostos a assumir esse papel. Ou seja, o desafio é grande. Agora, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, né, o judaísmo na França chegou a florescer de forma segura por anos.
Quando foi que essa história começou a mudar e por que mesmo antes dessa situação, e mesmo antes do atentado do Hamas contra Israel, no ano passado, os judeus já estavam se sentindo inseguros na França? Quando isso começou a mudar? Veja bem, Michel, a França sempre teve uma parcela da população antissemita. São dados históricos que nos mostram isso. Não? A França foi o único país europeu que, cujas forças políticas aderiram, não? Ao nazismo, sem ser exatamente nazista. A França se dividiu em dois, relembrando, e a parte sul da França, então centro-sul, foi governada pelos colaboradores com o regime hitleriano. Então você vê que já havia, e há muito tempo, uma parcela da população, e uma parcela da classe política e da inteligência, inclusive, antissemita, a tal ponto, e aí nós temos, inclusive, um dado interessante que ficou esquecido no tempo, porque o nazismo é de extrema-direita. No século XIX, não era assim. Não? No século XIX, era a esquerda que era antissemita. E nós temos, nesse polo de esquerda, inclusive, algumas lideranças intelectuais importantíssimas, que se estabeleceram como antissemitas. Então, a França tem esta infeliz tradição. Depois, com o tempo passou e nós tivemos com De Gaulle. De Gaulle, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, De Gaulle recebeu o representante do governo de Israel e disse a ele, e as armas de Tzahal, que na época era outro nome, né? As armas, então, eram em grande parte francesas. A França era o país grande fornecedor de armas para Israel. E De Gaulle disse, se vocês não atacarem em primeiro lugar, eu apoio Israel. Mas se vocês atacarem, eu passo a apoiar os árabes. Era, na verdade, uma armadilha e não um posicionamento verdadeiro. Armadilha por quê? Porque De Gaulle queria ter uma política árabe. Ele achava que a França deveria ter uma política pró-árabe. Uhum. E então, a partir daí, nós tivemos uma mudança no posicionamento político da França e uma mudança também no posicionamento da população francesa com relação a Israel. Então, a França não apoiou Israel na Guerra dos 6 Dias e depois, então, o número de antissemitas foi crescendo pouco a pouco, até chegar ao momento em que Jean-Marie Le Pen funda o seu partido com a anuência, inclusive, de François Mitterrand, então presidente da República, socialista, porém ex-colaborador, que nunca abandonou os seus amigos colaboradores. Nunca. Aliás, houve alguns episódios com relação a Mitterrand, em que Mitterrand acabou enfurecido, dizendo: com ódio
a este lobby judaico, eu não aguento. Uf. É. Pois é. Parece, pelo que você está falando, Milton, que o problema não está na direita ou na esquerda, que o problema está nos extremos. Né? A extrema-direita é antissemita tanto quanto a extrema-esquerda. No extremismo, no fanatismo, essas pessoas acabam se encontrando e acabam sendo inimigos comuns dos judeus e de Israel, às vezes por diferentes motivos ou com diferentes justificativas, mas não são menos perigosos por isso. Tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda nos têm como inimigo. É exatamente isso, Michel. Exatamente isso. Não? Nós temos os objetivos são diferentes, as pautas são diferentes, mas na ferradura, né? Na ferradura acontece isso, eles acabam quase se encontrando. Loucura, né? Milton, eu sei que você é um observador do mundo e segue as notícias internacionais de forma muito próxima. Como você vê aí, de modo geral, as coisas que estão acontecendo, em particular aqui nos Estados Unidos, com eleições neste ano, Biden insistindo em ser o candidato por parte dos democratas, o candidato por parte dos republicanos Trump, e isso já está estabelecido. Israel ainda numa situação de muita fragilidade, com os reféns presos em Gaza e o Hamas mostrando uma resistência maior do que aquela que se antecipava com seus túneis e seus esconderijos e etc. E a comunidade judaica brasileira também num momento delicado, na medida em que há um alinhamento explícito do governo federal com um dos lados deste conflito. Eu gostaria de ouvir tua opinião sobre esse cenário todo. Você desenhou um cenário amplo, mas eu acho importante isso. Por quê? Porque nós vivemos um momento da história extremamente complexo e extremamente delicado. Muitos falam em perspectiva de uma terceira guerra mundial. Eu penso de maneira diferente. A terceira guerra mundial já começou. Ela já está em andamento. Como? Em Israel, por exemplo, nós temos um posicionamento. Israel contando com o governo norte-americano e numa posição frágil. Você mesmo disse, o Hamas muito mais forte do que nós imaginávamos. Ou pelo menos muito mais resistente do que nós imaginávamos. Por outro lado, o Hamas é um pequeno inimigo. É de todos os inimigos de Israel o menor. É o menos problemático do ponto de vista de armamentos, do ponto de vista da capacidade de causar males a Israel. Porque Hezbollah é um inimigo maior e o Irã que está por trás de tudo isso. Muito maior. E depois, você falou do Irã. Quem é que está atrás do Irã? Ou junto com o Irã? A Rússia. Não? E quem está junto com a Rússia? A China. Quem está junto com os dois? A Índia. Quer dizer, então nós temos aí um quadro geopolítico extremamente complicado. Fala-se
muito facilmente em bilateralismo. Então, os Estados Unidos já não são mais a grande força, junto com a Europa, ou pelo menos não a única grande potência. E, por outro lado, nós temos essa reunião de países, a China, Rússia, Irã, a Índia, pouco menos, mas também presente, e o famoso Sul Global. E aí nós vamos costurando as coisas e percebemos o quê? Quais são os países dos BRICS? Os BRICS, não? Os novos BRICS são China, Índia, Rússia, Irã, África do Sul. África do Sul, que chegou ao absurdo de ir à Corte Penal Internacional pedindo que Israel fosse condenado pela Corte por genocídio. E eu posso admitir perfeitamente, eu admito, que houve crimes de guerra. Em que guerra não há crimes de guerra? Não? Então, houve crimes de guerra, sem dúvida alguma, não? Em Gaza. Mas genocídio é outra coisa. Genocídio é outra coisa. Se Israel tivesse começado essa guerra. Como se Israel tivesse começado essa guerra. Não existissem reféns em Gaza em condições as mais desumanas possíveis. Então, você vê, nós temos os BRICS e o Brasil, é claro, faz parte dos BRICS. E o Brasil é o país que está preparado ou que tenta, pelo menos, liderar o bloco do Sul global. Veja bem, Michel, Lula, desde sempre, você sabe que eu fiz campanha pelo Lula, Lula, desde sempre, sonhou em ter um papel internacional de primeiríssimo plano. Ele sonhou em ser o novo Mandela. Acontece que essas chances de ele vir a ser um novo Mandela se exauriram. Ele não tem hoje o menor capital político internacional para tanto. Mas ele tem capital junto aos países do hemisfério sul. Então, a gente costura tudo e vê que este grande bloco sul global, China, Índia, África do Sul, Rússia, Irã, formam o quê? Formam o bloco anti-ocidental. Então, o que se vê hoje é a formação de um enorme bloco e contra um outro bloco representado por Estados Unidos e Europa. E que de forma as eleições nos Estados Unidos esse ano impacta esse bloco? Veja bem, Michel, nós estamos numa situação em que a situação é esta, dos dois blocos. Amanhã, com Trump, esta situação que está começando a se organizar vai se desorganizar completamente. Imagine o que vai acontecer quando Trump decidir sair do comando integrado da Aliança Atlântica. A Europa vai estar totalmente desprotegida. Nas mãos da Rússia. Nas mãos da Rússia. E é um grande medo. É, sem dúvida alguma, um grande medo. A Europa está totalmente despreparada.
O próprio Macron vem dizendo, desde que assumiu a presidência da República, que a Europa precisa criar uma defesa europeia. E colocando, inclusive, as armas nucleares francesas à disposição desta defesa europeia. Os europeus não conseguem chegar a um consenso. A Europa já sofreu muito quando, no primeiro mandato de Donald Trump, a Europa se sentiu desprotegida, a Europa se sentiu fragilizada e agora a situação é muito pior. Muito pior porque, de um lado, a situação da guerra na Ucrânia, com a Rússia hoje em situação de força com relação ao que já esteve, e não há perspectiva, por enquanto, de uma solução política para esse problema. Mesmo porque a Rússia só admite começar a conversar a partir do momento em que as 4 regiões que ela domina na Ucrânia passarem a ser russas de fato e de direito. Que loucura, Milton. E como a gente tem pouco tempo aqui pela frente, nosso bate-papo já está terminando, a gente não vai ter tempo de resolver todas essas questões que você trouxe aqui para a gente. Se a gente tivesse mais 10, 15 minutos, talvez a gente resolveria tudo isso. Mas em 3 minutos não vai ser possível. Então, o que eu queria mesmo é que você adiantasse um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando sobre o novo livro que você está trabalhando nele. É um livro em que você faz uma espécie de prefácio que me deixou extremamente feliz. E é um livro sobre 7 de outubro, um ano depois. Então, são conversas, são tentativas de achar caminhos. São uma coisa que muito me incomoda é o fato de que deve ter acontecido com você, como com muita gente que eu conversei, judeus, que tinham o seu círculo de amizades, tinha a sua situação ideológica, política, trabalhando politicamente estabelecida, e, de repente, olha, eu vou ser sincero, eu não consigo conversar fora da comunidade, fora dos meus amigos de longa data, com mais ninguém. Eu trabalhei durante 2 anos intensamente numa campanha de esquerda. Hoje eu não consigo conversar com as pessoas que eram meus íntimos. Então, o que aconteceu, no que isso vai se transformar? Enquanto nós, por outro lado, devemos pensar mais do que nunca, nesse momento, na nossa identidade. Você sabe que eu sou profundamente judeu, e eu me pergunto, ao abrir o livro, em que outra religião pode-se ser profundamente judeu, profundamente católico, profundamente muçulmano, sem acreditar em Deus? Profundamente judeu-ateu, mas profundamente. Eu não vou à sinagoga, a não ser quando você me convida. Assim como a maior parte da população israelense, por exemplo, que se considera judia, absolutamente judia, mas são judeus que a religião não faz parte do cardápio
do judaísmo dessas pessoas, não vão à sinagoga, porque o judaísmo realmente é mais do que religião. Religião é um aspecto importante do judaísmo, mas, Sim, mas é é muito maior. muito O maior, judaísmo é muito maior claro, do que religião. exatamente. Religião é fundamental, é importante, inclusive na nossa sobrevivência. Então, eu faço um apanhado de tudo isso e você, inclusive, no meu livro, convida, né, os judeus a se aprofundarem no seu judaísmo. E eu acho que isso é fundamental, né? E Esse é das um maneiras dos aspectos importantes do livro. E eu concordo, e uma das maneiras de se aprofundar no judaísmo é fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? É olhar para o mundo e compreender qual que é o olhar particular que a nossa tradição nos ajuda a ter em relação às complexidades do mundo, né? De que forma a nossa formação ética, de que forma a nossa formação moral nos ajuda a ler o mundo de maneira única, de maneira particular e dar uma contribuição única também para que esse mundo seja um mundo melhor. E quando você diz isso, eu, eu me situo no Tikkun Olam, Exatamente. que é exatamente isso. Nós temos que mudar o mundo, mas mudar o mundo para melhor, ou pelo Isso. menos esse tem que ser o nosso objetivo, e de preferência com uma pitada de bom humor. Né? Exatamente. E isso só vai ser possível, como eu falei no começo, se a gente tiver a capacidade de aprender alguma coisa com os erros do passado. Porque não tem santo no judaísmo, né? Então Deus não espera da gente que sejamos santos. Ou vamos dizer, o judaísmo como um todo, usando uma linguagem menos religiosa e mais universal, não tem expectativa de que o judeu vai ser infalível, mas que pelo menos a gente não cometa os mesmos erros do passado e ajude a humanidade, de forma geral, a aprender com o passado, sem deixar de lado o bom humor. Nunca. Só para terminar, a primeira frase do meu livro, após o seu prefácio, é: no que erramos. Ou nos que, né? No plural. É. Obrigado, Milton. Um abraço muito grande para você. Um enorme abraço e espero até breve. Até logo.